Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 27 de novembro de 2025. Fuzileiros navais ucranianos emboscam russos. Quero pedir a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, peço a todos que deem um like, se compartilhem com suas redes sociais, é muito importante, assim mais pessoas vão ter acesso à verdade e mais pessoas vão ter a chance de se inscrever no canal também. Eu conto com vocês. E também façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Obrigado. Os fuzileiros navais ucranianos realizam uma operação inacreditável. Emboscam russos e liberam uma área para uma retirada dos ucranianos para fazerem um reposicionamento da tropa. Isso aconteceu em Mirnohrad, na província de Donetsk, próximo a Pokrovsk, na mesma linha de defesa, inclusive. As forças ucranianas lançaram uma segunda fase de uma operação de retirada planejada, o controle da frente mais ampla na região ali, acreditando que poderiam aproveitar o momento das forças russas. Eles avançaram rapidamente, apenas os russos, daí eles acharam que podiam aproveitar, notaram que os ucranianos estavam se retirando e acharam que poderiam avançar rapidamente. Mas ao avançar rapidamente, eles caíram justamente na emboscada coordenada por esses fuzileiros navais. Drones de poder aéreo ucranianos que transformaram o avanço da Rússia em uma armadilha muito custosa, com muitas perdas. A decisão ucraniana de recuar as forças do setor sul em Mirnohrad ocorreu devido ao reconhecimento de que a resistência, enquanto as tropas russas atacavam simultaneamente pelo leste e pelo oeste, a 35ª Brigada de Fuzileiros Navais da Ucrânia foi incumbida da parte mais perigosa da operação, manter os flancos em tempo suficiente para que o principal agrupamento ucraniano se desengajasse e se reposicionasse na parte norte da cidade. No lado leste, grupos de infiltração russos continuaram avançando a partir de Novoekonomichny, sob a falsa impressão de que os ucranianos estavam se retirando completamente, ou que as forças russas controlavam muito mais território do que realmente elas estavam controlando. As tropas russas avançaram de forma despreocupada até caírem diretamente em emboscadas ucranianas preparadas pela Brigada de Fuzileiros Navais Ucranianos. Eles foram dizimados por fogos de armas automáticas metralhadoras, enquanto equipes de drones ucranianos monitoravam seus movimentos e drones de ataque dizimavam as ondas russas. Mesmo quando o primeiro russo era morto, o seguinte ainda não tinha ideia da sua presença, o que evidencia a falta de vigilância por drones russos sobre uma das principais rotas diretas para Mirnohrad. No lado oeste, as tentativas russas se concentraram na linha férrea, abaixo de Rivne, onde as densas linhas de árvores forneciam cobertura para pequenas equipes de infantaria que estavam tentando penetrar em Mirnohrad pelo oeste. Eles pretendiam entrar na cidade por uma direção inesperada e cortar a retirada ucraniana, enquanto os russos tentavam fechar o cerco por ambos os lados simultaneamente. A 35ª Brigada de Fuzileiros Navais respondeu com amplo uso de drones, implantando drones FPV para atacar infiltrados, octotópteros para lançar cargas explosivas sobre grupos que se moviam entre as linhas de árvores, e drones de visão térmica para detectar soldados escondidos à noite. As tropas russas que tentavam se esconder em prédios ou arbustos foram rastreadas pelos operadores ucranianos, destruindo-as antes que pudessem interromper a retirada. Em meio às infiltrações russas destinadas a cortar a retirada do sul de Mirnohrad, o poder aéreo ucraniano desempenhou um papel crucial na prevenção das tentativas do inimigo russo. Para impedir que os russos alvejassem os soldados com drones, os F-16 ucranianos atacaram a mina de Kapitolna, uma importante posição russa e centro de operações de drones, onde dali os operadores
faziam ataques com drones russos contra as posições ucranianas. Diversas bombas GBU-39 atingiram o local lançadas dos F-16, causando perdas substanciais na infantaria russa, equipamentos e drones russos. Um segundo ataque aconteceu depois no flanco oeste, feito por 2 Su-27 ucranianos, que lançaram bombas guiadas J-DAM sobre um prédio usado por tropas russas que se preparavam para isolar um grupo ucraniano. O prédio foi completamente destruído e a estrutura e o grupo de assalto inimigo em seu interior também. Essas medidas decisivas deram ao comando ucraniano o tempo e o espaço necessário para restabelecer as linhas defensivas mais ao norte e realizar a retirada bem-sucedida. O comando russo reagiu de forma contraditória, alegando inicialmente que os ucranianos não haviam se retirado e que haviam conseguido isolar todos eles, os russos, né? Poucas horas depois, no entanto, essas mesmas fontes declararam ter tomado o sul de Mirnohrad, né? É contraditório, né? Uma admissão que contradizia diretamente suas declarações anteriores. Se as forças ucranianas supostamente não tivessem se retirado, os russos não poderiam ter tomado a área sem uma grande batalha, mas não existiam imagens ou relatos nesse sentido para confirmar a versão russa. Essa inconsistência revelou que a retirada ucraniana havia ocorrido conforme o planejado e que o controle russo ao sul de Mirnohrad só foi alcançado depois que as forças ucranianas já haviam se reposicionado para o norte. De modo geral, a retirada bem-sucedida ao sul de Mirnohrad demonstra a eficácia da estratégia de defesa flexível ucraniana e em camadas para o eixo Pokrovsk. Para o eixo Pokrovsk-Mirnohrad. Assim que se determinou que a manutenção de posições no sul representava um risco desnecessário, os fuzileiros navais ucranianos intensificaram seus esforços defensivos nos flancos para garantir uma retirada segura. As forças ucranianas agora controlam a parte norte de Mirnohrad e continuam a reforçar os distritos do norte de Pokrovsk, assegurando que possam estabilizar a linha ou executar outra retirada controlada se for necessário. Essa inconsistência revelou que a retirada ucraniana ela aconteceu de acordo com o planejado, o que deixou os russos sem capacidade de entender o que estava acontecendo. Isso foi tudo de acordo com o planejado, só foi alcançado depois que as forças ucranianas já haviam se reposicionado para o norte, aí que os russos entraram justamente, passaram a controlar o sul de Mirnohrad, mas a Ucrânia fez isso planejadamente e não foi uma medida, foi uma medida estratégica do comando ucraniano. No geral, a retirada bem-sucedida de Mirnohrad demonstra que os ucranianos estão usando estratégias eficazes. Seu exército está preparado e, aliás, os fuzileiros navais ucranianos são profissionais e já têm o estado em combate desde o início da guerra. Essas unidades que estão ali estão na linha de frente há quase 4 anos, ou seja, há 3 anos e 9 meses, e assim mesmo, apesar dessa estratégia, as forças ucranianas aí controlam a parte norte de Mirnohrad e continuam fazendo o reforço de toda a linha de frente de Pokrovsk. Ela está pronta para ser mobilizada para qualquer lugar para cumprir outras missões. A função dela justamente é essa. Ela veio, reposicionou os que estavam os combatentes na linha de frente e aí agora deverá se retirar para outra missão. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Conto com vocês para inscreverem-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. É muito importante a tua inscrição, você que não é inscrito, aqui você viu a verdade, e também multipliquem compartilhando o vídeo para mais pessoas terem acesso à verdade e poderem se inscrever. E não esqueçam do like. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.